Vocês estão visualizando um slide aí na tela? Estamos sim, Nájila. Tá, é porque para mim aqui não aparece. Bom, então vamos começar, né? Senão a gente ultrapassa o horário. Bom, meu nome é Nájila, eu sou nutricionista da Vigilância Alimentar e Nutricional, da Superintendência de Vigilância em Saúde. Hoje nós vamos dar continuidade à capacitação que nós iniciamos na segunda-feira. Eu não sei se alguém está presente hoje e não participou de segunda-feira. Hoje o conteúdo vai ser diferente, mas depois nós vamos disponibilizar as apresentações também, lá no grupo, tá? Para quem não assistiu, ou para quem não teve a oportunidade de assistir até o final. Mas o importante aqui é que a gente pode participar no final da interação que a gente faz, né, com as dúvidas, com as experiências que vocês vivem lá na ponta, tá? Então, interessante é isso também. Então, nós vamos falar dos programas de suplementação nutricional. Nós falamos, na verdade, na segunda-feira, né, como parte dessa capacitação, e hoje nós vamos focar na vigilância alimentar e nutricional. Eu não sei se todos receberam, já baixaram o manual para os apoiadores das regionais com relação aos programas de alimentação e nutrição. Nós disponibilizamos no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e nós encaminhamos por e-mail também. Então, quem não baixou ainda e não arquivou e não leu, pode fazer isso ainda, tá bom? Lá tem todas as informações que nós colocamos para vocês na segunda-feira também. E, então, hoje a gente vai dar continuidade, deixa eu colocar aqui minha tela inteira. Eu vou colocar aqui no modo de apresentação. Vocês estão visualizando? Estamos sim, Nájila. Sim? Sim. Certo. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos falar, então, sobre a vigilância alimentar e nutricional, aqui embaixo, no dia 23, CISVAN e os dados de monitoramento de 2019 e 2018, né, que alguns dados nós temos de 2018. O Cristiano vai falar para vocês também, em continuidade, sobre o incentivo financeiro para a estruturação da vigilância alimentar e nutricional, que é a VAN, e o Fundo de Alimentação e Nutrição, que é o recurso que a gente chama de FAN, né, mais conhecido como FAN. E a gente vai ter no finalzinho um espaço para esclarecimento de dúvidas, né, e se vocês quiserem trazer alguma experiência também. Então, como eu disse na segunda-feira, os objetivos dessa capacitação é apresentar um manual orientador para o monitoramento dos programas de suplementação nutricional e Bolsa Família na saúde, pelos apoiadores das regionais de saúde. E nós fizemos isso na segunda-feira, né, apresentamos os resultados dos programas, e hoje nós vamos apresentar os resultados, alguns dos resultados da vigilância alimentar e nutricional no estado de Goiás, referentes ao ano de 2019, e alguns dados de 2018 também. E o objetivo é também promover a integração entre a vigilância nutricional, da coordenação de doenças e agravos não transmissíveis, da gerência de vigilância epidemiológica da Superintendência de Vigilância em Saúde, né, da Secretaria Estadual de Saúde, e os apoiadores das regionais. Então, o objetivo é que nós nos integremos também, né. Estamos aqui hoje a equipe de vigilância alimentar e nutricional, composta por mim, nutricionista, a Laísa, que é nutricionista também e está integrando nossa equipe desde agosto, Cristiano, Lucilene e Cirleide, que já estão há mais tempo, um pouco que a gente, né, que nós nutricionistas. Então, essa é a equipe que integra a vigilância alimentar e nutricional atualmente. Então, nós iniciamos na segunda-feira, só para a gente recordar, nos situarmos, que nós estamos dentro, tudo que nós estamos falando está dentro de uma política maior, uma política nacional, que é a política de alimentação e nutrição, que foi aprovada na década de 90, final da década de 90, e ela integra, obviamente, um conjunto de políticas públicas na área da saúde, que propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. E essa política, atualmente, ela é regida pela portaria 2715 de 2011. Então, recordando também que o propósito dessa política é a melhoria das condições de alimentação e nutrição
e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, que é o nosso foco de hoje, e a prevenção e o cuidado dos agravos relacionados à alimentação e nutrição, que a gente focou um pouquinho na segunda-feira, que são, né, os programas de suplementação nutricional. Então, falando em vigilância alimentar e nutricional, ela é parte da vigilância em saúde. Então, a vigilância em saúde, como algo maior, integra uma série de componentes, né, que visa e que objetiva fornecer subsídios para que os gestores e profissionais qualifiquem a atenção integral às pessoas por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, esse é o objetivo da vigilância em saúde como um todo, né? E ela pressupõe também a análise contínua, né, um processo contínuo da situação de saúde da população. E a vigilância, ela é uma atitude primordial para avaliação, planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, subsidiando as ações em âmbito individual, familiar e comunitário. Então, é necessário esse acompanhamento da situação de saúde da população, em diversos âmbitos, né? E essa vigilância também é parte fundamental do processo de desenvolvimento de políticas públicas, como é o caso da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, com o advento da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, focou-se também, até antes um pouquinho, né, da criação da política, já se sabia e sabia da importância da vigilância alimentar e nutricional, que é parte, a vigilância alimentar e nutricional, das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? Então, tanto quanto a organização da atenção nutricional, que nós falamos um pouquinho na segunda-feira também, né, que dentro da organização da atenção nutricional um dos focos são os programas de suplementação nutricional para evitar carências nutricionais. Promoção da alimentação adequada e saudável também é uma das diretrizes da política. A própria vigilância alimentar e nutricional que nós vamos focar hoje. A gestão das ações de alimentação e nutrição, a participação e controle social, a qualificação da força de trabalho, como o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, qualificando a força de trabalho para que essas informações cheguem, né, até o município de forma clara. Controle e regulação dos alimentos, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição. E a cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Então, todas essas são as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E a vigilância alimentar e nutricional como componente da vigilância em saúde, né? Lembrando que a vigilância em saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população para a organização e a execução de práticas mais adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes, devendo estar inserida no cotidiano das equipes de atenção básica. Então, nós estamos vivendo, por exemplo, um momento de pandemia. Então, a vigilância dessa contaminação, né, pelo vírus, os problemas gerados, né, quantos indivíduos se infectaram, quantos indivíduos foram internados, quantos foram a óbito, né, por exemplo, né, dizendo no momento que nós estamos vivendo. Então, essa vigilância é importantíssima para o controle da doença, por exemplo, e em vários aspectos, como a gente sabe, no âmbito da saúde. E a parte da alimentação e nutrição não é diferente, ela faz parte dessa permanente análise da situação de saúde, né, porque a gente sabe que uma alimentação e nutrição inadequada gera uma série de problemas de saúde, estão vinculados também a diversos outros problemas de saúde. Então, a vigilância alimentar e nutricional, ela é parte dessa vigilância em saúde, e ela foi instituída, vejam que até antes mesmo da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, lá no início da década de 90, com a Lei 8080, né, no seu artigo 6º. Então, ela é um sistema que já foi criado há quantas décadas, né, 3 décadas atrás. Então, e que vem sendo aprimorado ao longo dessas 3 décadas. E a gente vai ver como que ela se encontra hoje. A vigilância alimentar e nutricional é uma descrição contínua e na predição de tendências das condições de alimentação e nutrição da população brasileira. Então, eu tenho que analisar continuamente. Se eu analisar só num determinado período de tempo, eu não tenho esse panorama
que se altera ao longo do tempo. Então, o que tem acontecido, por exemplo, ao longo do tempo em relação à alimentação e nutrição? O que a gente chama de transição nutricional. Então, a gente saiu de uma época em onde as pessoas, né, tinham uma alimentação mais saudável, mais natural, digamos assim, para uma alimentação mais industrializada, uma alimentação, refeições, a diferenciação das refeições que as pessoas faziam antigamente para hoje, né, então as pessoas comem muito tarde, poucas refeições ao longo do dia, como a gente vai ver quando eu mostrar os resultados, né, no estado de Goiás. Então, a gente precisa acompanhar essa tendência de modificação para que a gente possa atuar caso essa tendência de modificação esteja repercutindo em uma piora em termos de saúde da população. Então, é uma vigilância nos serviços de saúde, que ela é realizada nos serviços de saúde, ela pode ser feita por meio de inquéritos populacionais, ou chamadas nutricionais, né, então se determina lá em determinado período que se vai fazer um inquérito nutricional específico, naquele período específico, né, que são as chamadas nutricionais. Existe também a produção científica a partir desses dados gerados, né, pelos sistemas, e há também uma integração de informações derivadas de sistemas de informação em saúde. Então, a gente vai ver que, por exemplo, os dados antropométricos, né, de avaliação nutricional e de consumo alimentar e nutricional, elas vêm de mais de um sistema, e elas têm que ser integradas em um único sistema para a gente obter essas informações. Então, o objetivo da vigilância alimentar e nutricional é subsidiar o planejamento da atenção nutricional e das ações de promoção da saúde e alimentação adequada e saudável no SUS. Então, esse planejamento, então eu preciso saber como está a condição em termos de alimentação e nutrição da população, para que eu planeje o que eu vou fazer, né, em termos de educação, em termos até mesmo de financiamentos na área da saúde, na área da educação, para melhorar essa condição alimentar e nutricional da população, dependendo de como são os resultados, né, dessas pesquisas, desse acompanhamento periódico. Porque a gente leva em consideração também, dentro da vigilância alimentar e nutricional, não só os sistemas do Sistema Único de Saúde, né, os sistemas de informação do sistema de saúde. Nós levamos em consideração também as pesquisas nacionais que ocorrem, né, seja normalmente direcionadas por instituições de ensino superior também. Então, essas pesquisas são muito importantes. Uma pesquisa que eu citei na segunda-feira, que está já houve a coleta de dados, está em fase de análise dos dados, é o ENANI, que é uma pesquisa de acompanhamento de crianças até 5 anos de idade, para ver como que está essas questões nutricionais, se há carências nutricionais, porque foram feitos exames laboratoriais também. Então, a gente vai ter uma atualização de como está a situação alimentar e nutricional das crianças até 5 anos de idade. Então, isso também é uma forma de vigilância alimentar e nutricional. E ela visa também contribuir para a qualificação do cuidado na atenção básica. Então, com base nessas informações, a gente pode fazer uma qualificação da força de trabalho na atenção básica, qual é o foco que a gente deve ter em cada região. Então, no estado de Goiás, por exemplo, são 246 municípios. Os 246 municípios não estão de forma igualzinho, né, em termos de condição alimentar e nutricional de sua população, eles não estão iguais, né, então há diferenças, né, há particularidades de cada município. Então, cada local, né, cada particularidade deve ser atendida também. Por isso, a gente tem que conhecer a realidade de cada um desses locais, de cada um desses municípios, né, e o município gerir, né, a condição alimentar e nutricional de sua população. Então, tem como objetivo também auxiliar no controle, na participação social e no diagnóstico da situação de segurança alimentar e nutricional no âmbito dos territórios, apoiar os profissionais de saúde no diagnóstico local e oportuno dos agravos alimentares e nutricionais, e no levantamento de marcadores de consumo alimentar. Então, o que a gente tem hoje no sistema de saúde no SUS, em termos de vigilância alimentar e nutricional, são ferramentas, né, de avaliação do estado nutricional por meio da antropometria, ou seja, peso e altura,
e do levantamento de marcadores de consumo alimentar, alguns marcadores que eu vou mostrar para vocês, que são verificados junto ao indivíduo, né, à população, e para levantamento desses dados de diagnóstico, seja local, município, e também, logicamente, agrupando todos os municípios do estado de Goiás. Possibilita ações individuais, como acompanhamento clínico adequado e ou coletivos, como oficinas culinárias, entre outros. Então, eu tenho dados do indivíduo e tenho dados do coletivo, né, quando eu agrupo todos esses dados. Então, as ações, elas partem desde ações individuais até ações coletivas, né? Então, o que vai me permitir, porque às vezes o índice de obesidade, por exemplo, né, excesso de peso de um município não é tão alto, mas existem aqueles indivíduos com sobrepeso e obesidade importantes, ainda que isso não impacte na condição geral do município, mas tem indivíduos que precisam de atenção específica. Então, no coletivo eu vou fazer um trabalho e no individual eu vou fazer outro trabalho também, né? Então, tenho que ter esse foco no individual e no coletivo. Então, nós temos no Sistema Único de Saúde um sistema de vigilância alimentar e nutricional, que agrupa todas essas informações geradas lá pela atenção básica, que é o SISVAN. Então, esse sistema é uma ferramenta para o monitoramento da situação alimentar e nutricional e de apoio aos profissionais de saúde para o diagnóstico local das condições e agravos alimentares e nutricionais, identificando fatores de risco ou proteção. Então, o objetivo desse sistema é realizar a gestão das informações de vigilância alimentar e nutricional. Então, aqui, a gente faz uma reflexão importante. Bom, se eu tenho uma ferramenta de monitoramento da situação alimentar e nutricional, assim como há ferramentas de monitoramento nas diversas outras áreas da saúde, eu preciso que esses dados que sejam gerados e que alimentem esse sistema, eles estejam corretos e sendo alimentados continuamente, né? Então, que dados que nós temos nesse sistema para esse acompanhamento do estado nutricional e do consumo alimentar, né? Então, o que vai ser registrado e disseminado como informação. Então, nós vamos ter dados de antropometria, que é peso e altura, e de consumo alimentar, que eu vou mostrar para vocês agora. E qual é o nosso público-alvo? São crianças, né, das diversas faixas etárias, desde o nascimento, adolescentes, adulto, idosos e gestantes. Então, nós temos dados de todas essas faixas etárias e são agrupadas por faixas etárias. Então, o sistema atual em vigência é o SISVAN versão 3.0, que foi atualizado em 2017, e ele contém módulo público, que tem visualização de relatórios consolidados, então qualquer pessoa pode entrar lá no e-gestor e acessar esses relatórios consolidados, que geram, né, os dados que eu vou apresentar aqui para vocês, por exemplo, eles foram gerados através desses relatórios consolidados. E tem também o módulo restrito, que é acessado por meio de senha, né, de login e senha, pelos gestores e técnicos, e lá nesse módulo restrito é onde o gestor técnico, né, que está acompanhando o sistema de vigilância alimentar e nutricional, é onde ele vai registrar os acompanhamentos feitos lá na atenção básica, e vai gerar também, nesse módulo restrito, relatórios individualizados e consolidados. Então, por meio desse módulo restrito também, o gestor e o técnico, ele tem acesso a informações mais detalhadas do que no módulo público. No módulo público, a gente vai ter informações gerais. Do estado de Goiás, por exemplo, da regional de saúde, e às vezes até do município. Mas por indivíduo, a gente não consegue visualizar pelo módulo público. Então, quando se vai gerar dados de antropometria, né, são gerados dados lá, quando eu alimento o sistema, para fazer a avaliação do estado nutricional dos indivíduos, eu levo em consideração, então, você insere lá dados de peso, tem a idade do indivíduo, então, é gerado, dependendo da faixa etária e se é gestante, né, então, eu tenho peso por idade, peso por altura, altura por idade, índice de massa corporal por idade e índice de massa corporal por semana gestacional. Então, são gerados dados a partir
dessas combinações aí, e então se encontra o estado nutricional do indivíduo e no conjunto da população, do município ou do estado. E dentro do consumo alimentar, o que se avalia? Quais são os marcadores do consumo alimentar? Então, são marcadores de consumo, onde a gente vê consumo de alimentos saudáveis e não saudáveis, e hábitos adequados e não adequados. Então, por exemplo, bebidas de consumo, bebidas adoçadas, biscoito recheado, doces e guloseimas, feijão, frutas, verduras e legumes, hambúrguer embutidos, macarrão instantâneo, biscoitos salgados, ou salgadinhos de pacote, né? Hábito de realizar as refeições assistindo TV, hábito de realizar pelo menos 3 refeições por dia. Então, são esses os marcadores de consumo alimentar avaliados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, são marcadores padrão. E para fazer a coleta de dados, né, existe padronização, né, para coletar todos esses dados que eu disse aqui para vocês, de peso, altura, né, de bebidas adoçadas, como é que eu pergunto, né, sobre o consumo de bebidas adoçadas e todos esses outros hábitos aqui. Todos essas informações padronizadas, elas estão nos manuais orientativos do Ministério da Saúde. Então, para consumo alimentar, existe aqui as orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica, existem os protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional e as orientações para coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde. Então, aqui ele vai explicar o passo a passo de como coletar as informações sobre consumo alimentar e como coletar as informações sobre dados antropométricos, então, como medir, como pesar adequadamente os indivíduos. Ou seja, a partir desses manuais, dessas orientações, eu coleto de forma adequada as informações, alimento o sistema e tenho dados que podem me dizer, né, o panorama da alimentação e nutrição e do estado nutricional da população de determinado local, né? Para isso, eu preciso gerar o dado de forma correta e alimentar o sistema de forma correta, como nós falamos na segunda-feira em relação aos programas de suplementação nutricional. Porque senão eu faço um trabalho lá na ponta e esse dado não aparece enquanto dados de monitoramento, né? Então, a coisa tem que acontecer lá na ponta e a gente tem que saber como que ela está acontecendo e o retrato que ela nos mostra, né? Então, o que vai nos mostrar isso é a coleta adequada, né, do dado lá na ponta e o registro adequado no sistema. Então, todos esses manuais indicam como realizar essa coleta de dados de forma correta. E a alimentação do sistema, ela atualmente, como eu disse, né, ela é descrita no manual operacional da última versão do SISVAN, que é o Manual para Uso do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é a versão 3.0 do SISVAN, que foi publicado em 2017. Então, esse manual aqui. Então, ele vai explicar como se insere adequadamente os dados no sistema. E ele tem blocos de cadastro, blocos de registro e acompanhamento, então, como cadastrar o indivíduo lá no sistema, né, por meio de qual dado do indivíduo, se é o nome, se é a data de nascimento, então ele explica direitinho, porque nas versões anteriores havia duplicidade de dados de um mesmo indivíduo, porque às vezes dava entrada pela data de nascimento, ou por aquele cartão nacional de saúde, né, então o sistema, ele vem evoluindo de modo que não haja duplicidade, porque senão eu tenho dados, sei lá, de 5 mil indivíduos, e na verdade não são 5 mil indivíduos, são 4.300 indivíduos, por exemplo, porque uma parte desses indivíduos estão duplicados, né? Então, esse aprimoramento do sistema tem acontecido ao longo dessas décadas, né, desde a criação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. De modo que o dado que eu gero agora, eu tenho ferramentas para evitar essa duplicidade de dados, tá? E aqui no manual operacional ele explica bem sobre isso. Então, dentro do bloco de cadastro, bloco de registro de acompanhamento, então os dados que eu vou inserir lá no sistema, o bloco de relatórios, então como eu gero os relatórios a partir dos registros que eu fiz no sistema. Então, ele fala também da integração do SISVAN com outros sistemas, porque os dados que são gerados pelo SISVAN, eles não são dados
inseridos diretamente somente no SISVAN, mas dados da atenção básica em geral. Fala também do suporte ao sistema e materiais de apoio. Então, essa integração do sistema do SISVAN, ele acontece quando o município gera dados lá na ponta, né, lá na atenção básica, os sistemas que ele usa, a PEC, o CDS, né, então eles integram os dados do SISAB, e a partir dos dados do SISAB também estão integrados com os dados do SISVAN, do PSE, do PIMAC, do Bolsa Família. Então, há essa integração dos dados da atenção básica. Então, quando a gente gera os dados lá no SISVAN, eu tenho dados, então, provenientes do próprio SISVAN, do sistema de gestão do Bolsa Família e do ESUS-AB, né, que eu falei aqui atrás. Então, o município gera esses dados e eles são integrados lá no SISVAN. Então, há uma integração desses dados. Isso tem acontecido ao longo, tem evoluído, né, essa integração dos sistemas. Também há uma integração, ele permite o SISAB, né, que é o sistema da atenção básica, ela permite uma gestão compartilhada e eficiente da atenção básica, e também a integração com outros sistemas do Ministério da Saúde, como, por exemplo, o CAD-Web, o HORUS, né, que é da assistência farmacêutica, o CIS pré-natal, o CIPNE, né, que é do programa de imunização, o SINAM, SINASC. Então, todos esses sistemas estão integrados. Mas o que nos interessa aqui, hoje, né, na nossa apresentação, é o SISVAN. Então, todo esse sistema está integrado de modo que eu gero o relatório no SISVAN, esses dados estão integrados. Então, nós estamos falando lá do SISVAN, né, esses dados de relatórios e a inserção dos dados, ela é realizada também pelo e-gestor, pelo SISVAN, então, pode ser acessado pelo modo restrito ou pelo modo, a pessoa não precisa entrar com login e senha, então ela vai acessar os relatórios consolidados gerais, né, como eu disse anteriormente. Ou ela vai entrar no modo restrito, com login e senha, e fazer a inserção de dados, ou a geração de relatórios individualizados, e outros dados, né, de interesse. Para que os dados sejam coletados e alimentados no sistema, existem fichas de cadastro, né, criadas pelo Ministério da Saúde, onde lá na atenção básica, o profissional de saúde vai inserir os dados do indivíduo, no nosso caso aqui, do acompanhamento nutricional do SISVAN, então ele vai preencher a ficha e vai alimentar o sistema do SISVAN, né, com esses dados que ele preencheu do indivíduo. Então, tem a ficha de cadastro e acompanhamento do estado nutricional, então, são vários os dados aqui que ele preenche, porque ele pergunta também se a pessoa tem alguma restrição alimentar, se ela apresentou diarreia recentemente, e alguns outros dados que podem impactar aqui, né, no estado nutricional do indivíduo. Tem também a ficha de marcadores de consumo alimentar, então aqui onde ele vai perguntar sobre aqueles marcadores que eu falei anteriormente para vocês. Lá não inclui crianças de 0 a 6 meses de idade. Também há pergunta sobre a amamentação, a alimentação, né, se a criança faz a amamentação de forma exclusiva ou não, se a introdução de outros alimentos nos primeiros 6 meses de vida também. E para as outras faixas etárias, são aqueles marcadores que eu falei para vocês, consumo de frutas, verduras e legumes, se faz pelo menos 3 refeições por dia, etc. Né? Então, ele marca aqui nessa ficha de marcador de consumo alimentar, depois insere no sistema. Existe também um mapa de acompanhamento do estado nutricional, esse aqui é um mapa onde ele vai inserir também as informações que vão ser depois alimentadas no sistema. Então, são todos instrumentos, né, essas fichas, são todos instrumentos que lá na atenção básica o profissional vai lançar a mão para a coleta dos dados e depois a inserção no sistema, de modo que a gente gere esses relatórios. E qual que é a periodicidade do registro no sistema em relação ao acompanhamento do estado nutricional e consumo alimentar? Depende da faixa etária. Para criança
crianças até 2 anos de idade, o ideal é que, à medida que essa criança for sendo atendida lá na atenção primária, ela vá sendo coletada esses dados de peso e altura e de consumo alimentar, né? Então, dentro dos primeiros 15 dias de vida, aí no primeiro mês, segundo, quarto, sexto, nono, 12º mês, 18º e aos 24 meses. A partir daí, a partir de 2 anos de idade, pelo menos um registro anual, né? À medida que esse indivíduo procura o sistema único de saúde. Então, que sejam coletados, o indivíduo vai lá fazer qualquer tipo de atendimento na atenção básica, então que essa informação seja coletada no momento em que o indivíduo procurar de forma espontânea ou de forma por necessidade mesmo, né? Então, espera-se que os registros, dependendo da faixa etária, sejam feitos com essa periodicidade aqui. E aí a gente vai ver como é que tem acontecido, né? Como é que está a cobertura, né, do sistema de vigilância alimentar e nutricional. Então, a gente vai ver aqui os resultados, tanto com relação ao estado nutricional quanto ao consumo alimentar, no estado de Goiás, tá? Eu não vou apresentar aqui por regional ou por município, porque são muitos dados, e eu também não vou apresentar todos os dados, tá? Esses dados, à medida que a gente vai recebendo os relatórios do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, ele agrupa os dados e nos envia em forma de informes situacionais, né? Eles enviam de todos os estados, de todas as regiões do Brasil, mas tem lá no nosso estado, separado por município, tá? Eu vou dar só um panorama geral aqui de alguns marcadores, para vocês terem uma ideia da importância desses dados para o acompanhamento da vigilância alimentar e nutricional nas regiões. Tá? Então, em relação à cobertura do CISVAM, nós temos dados de 2018, os dados de 2019 ainda não foram gerados, porque eles esperam, né, que todos os municípios façam inserção de dados, e eles dão um prazinho um pouquinho maior de um ano para o outro. Então, nós temos os dados de cobertura de acompanhamento de 2018 aqui, de acordo com o informe situacional de 2019, que eles nos enviaram ano passado. O informe situacional desse ano, eles ainda não disponibilizaram. Então, a cobertura do acompanhamento do estado nutricional em Goiás foi de 9,4%. Então, dos indivíduos que procuram atenção básica, né, dos atendimentos lá na atenção básica, somente 9,4% tiveram avaliação do estado nutricional. E para o consumo alimentar, isso é mais baixo ainda, 0,3% desses indivíduos. Então, a gente tem esses dados que são gerados, não nos dão, na verdade, o melhor panorama do que é a realidade do estado nutricional e consumo alimentar da população de Goiás, porque vejam que só uma pequena parte dos indivíduos são avaliados. Mas, independente disso, né, a nossa intenção é que esse monitoramento seja cada vez mais ampliado, e que nós tenhamos, né, realmente um panorama real do do estado nutricional e do consumo alimentar da população do nosso estado e dos municípios, é claro. E a evolução da cobertura desde 2015 até 2018, então houve uma melhora, né, da cobertura, do acompanhamento do estado nutricional, e também e não houve uma melhora tão significativa da cobertura do acompanhamento do consumo alimentar. Tá? Então, vejam, então, que a gente precisa investir na informação dos municípios com relação à geração desses dados, né, e a alimentação dos sistemas. Então, para vocês terem uma ideia, então, dos dados que nós temos de 2019, para a criança, né, e adolescente, nós temos excesso de peso, então aqui ele gera dados, dependendo da faixa etária, né, a forma de avaliação do estado nutricional para cada faixa etária é um pouquinho diferente, né, então a gente vê ao longo do tempo, aqui eu tenho dados de 2019, mas a gente vê ao longo do tempo uma diminuição dos índices de magreza e um aumento nos índices de sobrepeso e obesidade, de modo que, por exemplo, na faixa etária de crianças, no estado de Goiás, né, que eu estou dizendo, nós temos 29,3% de excesso de peso nas crianças de 0 a 5 anos, 23,7% nas crianças de 5 a 10 anos e 26,7% entre os adolescentes. Então, está mais ou menos próximo, né, o excesso de peso nessas faixas etárias.
Então, quando eu falo excesso de peso, eu estou somando aqui sobrepeso e obesidade, né? E o risco de sobrepeso para as crianças de 0 a 5 anos, porque tem essa classificação aqui nessa faixa etária. Então, vejam que é um dado importante, ainda que a minha cobertura não seja a melhor, né, mas eu tenho um dado importante aqui que não é muito diferente quando a gente olha as outras pesquisas com essas faixas etárias aqui, né? Então, isso aqui é, bom, então se eu tenho quase 1/3 da minha população de crianças e adolescentes com excesso de peso, eu preciso pensar em ações, estratégias e políticas para diminuir essa prevalência aqui no Brasil de uma maneira geral e no nosso estado, né, que a realidade no nosso estado é essa aqui, a gente precisa pensar em ações. Por isso eu monitoro o estado nutricional da população, né? Por isso existe, por exemplo, dentro do programa de saúde na escola, o programa Crescer Saudável, pensando nessa população cujo excesso de peso tem aumentado nos últimos anos, né? Então é um programa de prevenção e redução desse excesso de peso que a gente observa nessa população. Então, é uma estratégia, né, o programa Crescer Saudável, dentro do programa Saúde na Escola, para evitar que esse excesso de peso aumente e mesmo que esse excesso de peso diminua nos próximos anos, né? Então, essa é uma estratégia, por exemplo, para evitar, né, para melhorar esses índices aqui, que não são bons, né? Por quê? Porque aí, o que nós vamos perceber? À medida que o indivíduo cresce, né, se desenvolve, aumenta esse excesso de peso. Vejam aqui que aqui eu somei só obesidade, tá errado esse dado aqui, ó. Vejam que se eu somar sobrepeso e obesidade nos diversos graus, vai dar mais de 50% aqui da população de adultos com excesso de peso. Então, vejam que se lá na faixa, né, de criança e adolescente eu tenho por volta de quase 1/3, né, dos indivíduos com excesso de peso, quando ele chega na fase adulta, já é mais da metade da população está com excesso de peso. Então, isso é importante, que nos mostra o que está acontecendo. Esse indivíduo está fazendo um consumo alimentar inadequado ao longo da sua vida, né? E também nos idosos, olha só, o excesso de peso, a classificação para idosos é sobrepeso, né? Excesso de peso, ele não diferencia aqui sobrepeso e obesidade. Então, o sobrepeso, 48% dos idosos têm sobrepeso. Então, vejam que são dados importantes de monitoramento no nosso estado, que vão direcionar nossas ações, né, nossas políticas, e o foco vai ser dado também de acordo com a realidade de cada município. Então, o que eu estou mostrando no estado de Goiás, mas cada município pode gerar seu próprio relatório e identificar os seus problemas em termos de alimentação e nutrição, tá? Aqui eu estou dando um panorama de Goiás. E com relação às gestantes, também há um excesso de peso entre as gestantes. Vejam que as gestantes adolescentes apresentam um excesso de peso também semelhante às adolescentes, de uma maneira geral. As gestantes adultas, né, o excesso de peso se assemelha aos adultos, né, por volta da metade das gestantes adultas tem excesso de peso. E se a gente avaliar as gestantes de uma maneira geral, quase metade delas também estão com excesso de peso. Então, isso é extremamente importante porque impacta na saúde desses indivíduos. A gente sabe que o excesso de peso, ele é um problema de saúde pública porque ele gera uma série de outros problemas e agravos para a saúde dos indivíduos, né, como doenças cardiovasculares, doenças articulares e uma série de outros problemas, né, diabetes, hipertensão, entre outros. O próprio câncer, né, o câncer tem relação principalmente com a obesidade. Em relação ao consumo alimentar, né, então, dentro dos marcadores que a gente viu, por exemplo, o consumo de fruta entre os adolescentes, aqui eu vou mostrar, agrupei por hábitos saudáveis e não saudáveis. Então, nós temos dados registrados no sistema de 2015 para cá. Então, de 2015 a 2019, os quadrinhos aqui é de 2015 a 2019, tá? Então, nós observamos o consumo de fruta entre os adolescentes, ele teve uma queda, né, depois ele voltou, por volta de 71%. Não está ruim, né, o consumo de fruta entre os adolescentes, mas a gente pode sempre melhorar esse índice, né, ou manter ele sempre bom, né. Então, nós tivemos uma queda aqui em 2016, 2017, mas lembrando, gente, que a nossa cobertura é muito baixa,
também, né, dos indivíduos que procuram o sistema de saúde. O consumo de fruta fica próximo, né, ao consumo de verduras, então o consumo de frutas é bom também, né, e aí a gente tem que continuar esse monitoramento para saber se esse consumo não vai diminuindo ao longo do tempo, tá certo? Esse consumo, ele é avaliado com relação ao dia anterior, se o indivíduo consumiu aquele alimento no dia anterior, tá? Em relação ao consumo de feijão, também é um consumo interessante de feijão, mas vejam com relação à realização de no mínimo 3 refeições por dia. Ao longo dos anos, dos últimos 5 anos, houve uma queda importante na realização de no mínimo 3 refeições por dia. Então, se quer um indicador, a gente precisa avaliar de perto, né, se o dado foi coletado de forma correta, se é essa a realidade que a gente encontra entre os adolescentes do nosso estado, porque pelo menos 3 refeições por dia, né, em termos de consumo alimentar adequado e saudável, porque nós temos, um dia tem 24 horas, né, o adolescente, principalmente, ele realiza uma série de atividades, é um indivíduo muito ativo, a gente espera que ele realize, inclusive, atividade física, e não consumir pelo menos 3 refeições por dia, isso é preocupante, né, então a gente tem que investigar bem, por isso que cada município deve fazer esse monitoramento, acompanhar de forma próxima, para que não haja uma piora dentro dos índices que são considerados hábitos saudáveis, né, e que não haja um aumento dos índices, que a gente vai ver aqui agora, de hábitos considerados não saudáveis. Por exemplo, entre os indivíduos adolescentes, há um consumo excessivo de bebidas adoçadas, sucos com açúcar, refrigerantes, né, então bebidas são adicionadas a açúcar. Então, o consumo é elevado entre os adolescentes, vejam que ao longo do tempo diminuiu um pouco, mas ainda há um grande consumo, 65% dos adolescentes que tiveram os dados coletados apresentam consumiram no dia anterior bebidas adoçadas, e isso é frequente mesmo. Consumo de hambúrguer ou embutidos, por volta de pouco mais de 1/3 dos indivíduos fizeram, né, consumo de hambúrgueres embutidos no dia anterior. E o hábito de realizar as refeições assistindo televisão também é um hábito bem frequente entre os adolescentes do nosso estado, que isso favorece o quê? Que é um maior consumo do alimento, normalmente o alimento não saudável, assistindo um filme, né, assistindo um programa de TV, vai ingerir bebida adoçada, né, consumo de biscoito recheado, de salgadinho de pacote, durante, né, o momento que está assistindo TV, então isso aumenta o consumo. Os estudos mostram que assistir TV, né, comendo assistir TV, aumenta o consumo dos alimentos. E aqui observando também biscoito recheado, doces e guloseimas, né, ao longo dos anos, houve uma redução, mas ainda metade dos nossos adolescentes têm o hábito, né, consumiram esses alimentos no dia da entrevista, né, no dia anterior à entrevista. E o consumo de macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote de biscoitos salgados, que são alimentos, né, que contêm muito sal, muita gordura, por volta de 1/3 também, um pouquinho mais de 1/3 dos adolescentes do estado apresentaram esse hábito de consumo. Entre os adultos, o consumo de feijão também se manteve bom, o consumo de verduras e legumes foi bom também, né, então a gente tem que ver se isso não se altera ao longo do tempo. Consumo de frutas também, por volta de 70%, né, mas houve uma queda também em 2015, 2017, 2018, desse consumo, né, mas se manteve aqui um bom consumo. E aqui vejam novamente a redução ao longo dos 5 anos do hábito de realizar no mínimo 3 refeições principais ao dia. Então, o que está acontecendo com essa população? O que houve com essa população ao longo desse tempo aqui? Nos municípios, em cada município lá, é essa a realidade, porque às vezes isso aqui é a realidade do estado como um todo. Mas e lá, nos municípios, individualmente, né? Quem está apresentando esse problema? Por que existe esse problema? Porque pelo menos 3 refeições diárias, né, um mínimo sendo distribuídas ao longo do dia, é um mínimo, né, para se ter uma alimentação adequada, onde eu vou conseguir consumir, de fato, os alimentos considerados saudáveis.
Então, esse é um acompanhamento que a gente tem que fazer, descobrir a causa dessa redução do número de refeições ao longo desses últimos anos. Consumo de bebidas adoçadas também entre adultos é um consumo importante, né? A gente sabe que o açúcar não é um alimento imprescindível, né? E ele favorece doenças crônicas não transmissíveis, então é um consumo elevado, a gente sabe. Se a gente for num restaurante, por exemplo, a gente vai ver vários, né, indivíduos tomando, principalmente refrigerantes, e normalmente refrigerantes com açúcar. O consumo de hambúrguer embutidos também ficou um pouquinho abaixo do consumo de adolescentes, né, significa que o adulto, né, consome mais outros tipos de alimento, mas ainda consome hambúrgueres embutidos, por volta de quase 1/3, né, da população. O hábito de realizar as refeições assistindo TV também não é tão alto quanto o do adolescente, né, mas quase 50% da população tem esse hábito. Consumo de biscoitos doces e guloseimas em relação aos adolescentes é menor também, mas por volta de 1/3 da população apresenta esse consumo. E o consumo de macarrão instantâneo, salgadinho de pacote de biscoito saudável, um pouco menos, né, de 1/3 aqui. Então, isso é importante para o monitoramento da situação alimentar, né, da nossa população do estado de Goiás. Então, aqui eu apresentei só dados de adolescentes e adultos, não apresentei os dados de crianças e gestantes, mas para mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia da importância dos nossos dados de monitoramento, tanto com relação à cobertura do programa, que eu mostrei aqui que é baixa, né, muito baixa, quer dizer, eu tenho esses dados de monitoramento de uma pequena parcela da população que eu atendo lá na atenção básica, e ainda assim eu já vejo, porque isso daqui em relação, se eu comparar esses dados com os dados nacionais, eles não estão muito diferentes, né, eles não estão muito diferentes, então significa assim que é realmente essa realidade da nossa população. Então, as nossas políticas públicas, as nossas ações, as nossas estratégias, elas vão sendo direcionadas de acordo com esses dados que são gerados a partir do CISBAN e de outras pesquisas que são realizadas, né, por instituições de ensino superior, em conjunto ou não com o Ministério da Saúde, para a gente ter esse panorama mais adequado que vai direcionar as nossas ações e estratégias, né, porque a gente tem que investir o recurso de acordo com a nossa realidade. Então, se a minha realidade é excesso de peso, como eu mostrei aqui, excesso de peso, obesidade ainda, né, e ele vem crescendo, né, porque eu mostrei só dados de 2019, mas o ideal é que a gente vá acompanhando a série histórica desses dados, né? Então, eu tenho a série histórica, tem aumentado esse excesso de peso e obesidade, tem diminuído, então eu tenho que acompanhar a evolução desses dados que são gerados, né, e propor ações, estratégias, onde o recurso público seja utilizado de forma adequada, porque senão eu vou estar direcionando o recurso público para uma realidade que já tem melhorado ou que tem piorado. Então, por isso que a importância da alimentação desses sistemas, da cobertura do CISVAN, né, então a gente tem que melhorar a cobertura dos profissionais lá na atenção básica, né, o profissional que faz coleta de peso e altura e avaliação do consumo alimentar, pode ser o técnico de enfermagem, pode ser o enfermeiro, pode ser o nutricionista, pode ser o médico, né, então vários profissionais podem coletar esses dados e a gestão municipal vai organizar quem vai alimentar o sistema, né. Então, aqui para mostrar para vocês a importância do CISVAN, da vigilância alimentar e nutricional, de modo que a gente consiga, junto aos municípios, fazer um monitoramento de forma adequada, né, que esse dado realmente seja coletado lá na ponta, tá bom? Então, essas são as referências, vou deixar aqui para vocês, e agora o Cristiano vai falar sobre os recursos financeiros para ações de alimentação e nutrição. Então, nós estamos falando aqui de ações, nós estamos falando de recursos, né, que dependendo do panorama que a gente encontra na situação alimentar e nutricional no nosso estado, nos nossos municípios, eu vou então direcionar esses recursos para ações específicas, né, específicas para o município, específicas para o estado, de acordo com esse monitoramento que a gente vai fazendo, tá? Então, aí o Cristiano vai falar agora desses recursos disponíveis para a vigilância alimentar e nutricional.
Obrigada, gente. Ok. Nájila, você quer deixar agora o pessoal fazer algumas perguntas ou deixa para o final? Sobre a sua apresentação. Eu acho que Seus pode ser no bancos, final, linhas. Cris, que as apresentações estão vinculadas, né? Então, acho que poderia ser no final. Ok, então, pessoal. Dando seguimento aqui à minha apresentação, vou agora colocar aqui ela na tela. Só um minuto. Estão vendo? Não, né? Deixa eu botar pra cá. Não, ainda não, Cris. Bom, agora sim. Então, como a Nájila muito bem disse, né, nós temos aí a PNAM, né, que é a Política Nacional de Vigilância Alimentar, e diante dela, das ações que ela propõe, existe alguns recursos para que o município possa, de fato, implementar essas ações, né, implantar essas ações na redução dos agravos provocados pela má alimentação, né? E entre eles nós temos o FAM e a VAN, né, que a gente vai detalhar aqui com mais calma. Só que antes disso, eu acho importante a gente ter uma pequena explanação sobre como que funciona o financiamento no SUS, da saúde no SUS. Eu sei que é uma coisa muito complexa, né, a parte de financiamento, porque tem muitas portarias, tem muitas entrelinhas, e às vezes as pessoas, não, opa, às vezes nós técnicos ficamos assim, mas falar sobre financiamento do SUS, falar sobre gestão do SUS é algo muito complexo. Mas pelo tempo que eu tenho tido aqui na coordenação das dantes, né, nós técnicos, às vezes nós cobramos mais recursos para nossas ações. E a gente não entende como que o recurso é tramitado desde lá da aprovação da lei orçamentária pelo governo federal, até chegar o recurso para o Ministério da Saúde, até chegar para o Estado e, por fim, para o município. Então, eu trouxe aqui uma forma bem breve, né, porque é bastante extensa. Eu confesso que eu fui estudar um pouquinho sobre o financiamento do SUS e deparei com muita coisa. Então, eu vou apenas dar uma pequena pincelada aqui sobre as, as portarias, né, atuais do financiamento do SUS. Então, tivemos aqui com a portaria 3.992, né, a penúltima portaria que traz o penúltimo financiamento, a penúltima forma de financiamento, que elimina, quem é mais antigo aí vai lembrar que antigamente tínhamos 6 blocos de investimentos, 6 blocos de financiamentos. Bloco de investimento, bloco de gestão do SUS, bloco de assistência farmacêutica, bloco da vigilância em saúde, bloco da atenção básica e o bloco de média e alta complexidade. Ou seja, dos recursos que ia para o município ou para o estado, né, para atender as demandas e ações em saúde, o recurso era dividido em cada bloco, né, cada bloco separadinho. E aí, a partir da portaria 3.992, 2017, tivemos o quê? Uma junção dos antigos blocos de financiamento em um único bloco. E dessa forma, a transferência de recursos ficou reduzida a apenas 2 contas, né? E aqui no outro slide, eu sei que aqui está bastante assim, difícil de ler, mas é um resumo, né, de como que era a portaria antiga. Aqui nós temos os 6 blocos, né, de financiamento, e aqui a penúltima portaria de financiamento, que é a 3.992, que traz somente 2 grandes blocos de financiamento, sendo o bloco de custeio e o bloco de investimento. Pessoal, se o áudio estiver um pouco ruim, alguém pode ficar à vontade, tá, Nájila? Me ajudar aí, porque eu não estou ouvindo como está meu áudio. Tá? Tá bom, Cris, está dando para ouvir bem. Beleza, então. E aí a gente tem aqui os 2 blocos de financiamento atuais. O de custeio,
né, que aí sim temos os subgrupos, né, atenção básica, assistência farmacêutica, média e alta complexidade, vigilância em saúde e gestão do SUS. E no bloco de investimento, né, também temos nossos subblocos, atenção básica, atenção especializada, vigilância em saúde, desenvolvimento de tecnologias e, de novo, a gestão do SUS. Tá? Então, nossos recursos que nós trabalhamos na vigilância, iremos encontrar ele em dois modos, já adiantando. Ou bloco de custeio, ou bloco de investimento. Tá? E aqui temos a última portaria que redefine totalmente a forma de financiamento da atenção primária, que é o Previne Brasil, né? Que é a portaria 2.979, agora de 2 de novembro de 2019. Então, se anteriormente nós tínhamos a portaria 3.992, temos agora o Brasil Previne com a portaria 2.979 de novembro de 2019. Tá? Basicamente, eu não vou me detalhar nela porque ela é uma portaria, né? Esse Brasil Previne, ele é bem complexo, né? Tem várias portarias explicando cada parte de financiamento aqui, mas ela vai nos dar um norte de como deve ficar, né, um modelo de financiamento atual. Logicamente, nós somos técnicos da saúde, mas como nós trabalhamos com o SUS, eu acredito que a gente deve ter pelo menos noção, né, dos recursos financeiros, como são dirigidos pelos gestores, né? Então temos aqui o Brasil Previne. O que ele vai fazer? Ele vai apenas estabelecer um novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde no âmbito do SUS, a partir do repasse federal da atenção primária, por meio do bloco de custeio. Repare bem, bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde. Sendo assim dividido a sua composição. Uma captação ponderada, pagamento por desempenho e o incentivo das ações estratégicas. Em resumo, né, o recurso que vai para o município e para o estado, ele vai depender de algumas variáveis, sendo essas três: captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. Né? A captação ponderada é aquela que antigamente tinha o PAP fixo, né? Em que o recurso financeiro para os municípios, eles iam com base na população, nos habitantes que havia, né, no município, que há no município, né, por meio do censo, ou por meio da estimativa do IBGE, né? E agora, com a captação ponderada, não terá mais isso, a questão do envio conforme a população, conforme os habitantes, mas sim a quantidade de usuários cadastrados na atenção primária, né, nos sistemas da atenção primária. Então, aí vai ter alguns pesos, né, que vai ser utilizado, né, mas de modo bem geral, né, o recurso vai ser baseado na quantidade de usuários cadastrados na atenção primária. E aí tem a questão que envolve se é zona rural, se é zona intermediária, se é área urbana, e aí cada variação dessa classificação interfere num peso. Por exemplo, se tiver habitantes cadastrados que que eles são de público vulnerável, exemplo, Bolsa Família. Né? Então, esse habitante cadastrado vai ter outro peso. Né? Se o peso era 1 para um habitante comum, né, por assim dizer, agora, se for um habitante vulnerável, tipo Bolsa Família, né, em função de vulnerabilidade, ele vai ter um peso 30% acima do recurso, né? E assim por diante. Depois temos o pagamento por desempenho, que é outra portaria bastante complexa. E, por último, o incentivo para ações estratégicas, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Talvez
teremos aí mudança nos recursos financeiros para a vigilância alimentar, né, para as ações da alimentação e nutrição, com base nessa nova portaria. Já adianto que teremos uma webconferência com o Ministério da Saúde em outubro, que deverá explicar para a gente como que deve funcionar. Eu acredito que os nossos recursos ainda entrarão como incentivo para ações estratégicas, que ela respeita as portarias de cada ação estratégica. Tá? Mas é uma coisa que talvez ainda vai ter alguma mudança aí, mas de antemão já deixo todos avisados, que tem essa nova portaria. Mas, de qualquer maneira, ela interfere apenas na forma que é composta o bloco de custeio. Tá? Então, pode ser por captação ponderada, por desempenho, ou mesmo respeitando o que as portarias de cada recurso já foi criado, no caso do FAM e do VAM. E aqui, regras para o recurso ser utilizado. Então, se no bloco de custeio temos apenas a manutenção do serviço, das ações públicos, bem como o funcionamento dos órgãos e os estabelecimentos responsáveis pela implementação, no bloco de investimento, ele destina-se exclusivamente à aquisição de equipamentos, obras de construções novas, utilizadas para a realização de ações e serviços públicos, obras de reformas ou adequações de imóveis já existentes, utilizados na ações, serviços e público de saúde. Então, está bem claro essa definição. Um bloco de custeio, apenas manutenção das ações e serviços, investimento permite aquisição e obra de construções ou reformas. Tá? E também deixar bem claro esse tipo de uso, que foi mantido ainda nessa nova financiamento pela portaria 3.992. Então, independente do que possa acontecer aqui, com o FAM e com o VAM, a maneira de captação do recurso, ele ainda vai continuar sendo ou bloco de custeio ou bloco de investimento. Então, portanto, o destino do recurso não se altera. Creio eu. Não se altera o destino do recurso. O que deve mudar, portanto, com a nova portaria, com o novo programa de financiamento, apenas a maneira de captação do recurso. Tá? Deixar bem claro isso, porque talvez tenha mudanças, e essas mudanças podem depender desta forma de captação. Então, seguindo em frente, temos aqui algumas regras, no caso, que cada bloco deve respeitar. Cada bloco deve ter o recurso destinado sendo aplicado em ações relacionadas ao próprio bloco, ou seja, se temos um bloco de investimento, que permite a aquisição, o recurso que compõe esse bloco, de forma alguma, pode ser utilizado para manutenção ou custeio. Então, é isso que diz aqui. As ações de cada bloco devem respeitar a sua destinação. Além disto, as ações devem constar lá no Plano Municipal de Saúde, no PMS, e também na Programação Anual de Saúde. Lembrando que essa Programação Anual de Saúde ela é feita no ano anterior das ações. Nós estamos em 2020, então nós estamos agora pensando, elaborando e criando o plano de ação para o ano 2021. Então, às vezes, nós técnicos que nós desconhecemos isso, queremos colocar alguma ação lá no meio do ano e esquecemos que essa ação que pretendemos criar, ou realizar, deveria ter sido criada, incluída lá na Programação Anual de Saúde, a famosa PAS. E bem como, tanto o plano municipal quanto o plano anual, tem que ser submetido aos respectivos Conselho Municipal ou Estadual de Saúde. Além disso, deve cumprir os objetivos e compromissos pactuados. Se pactuamos lá na PAS anual atingir tal meta, esse objetivo pactuados têm que ser cumpridos, e estão sujeitos a portarias e resoluções da CIT e da CIBS também. Também temos que esses programas possuem vinculação, junto com o trabalho do Orçamento Geral da União,
e, portanto, deve prestar conta ao final do exercício financeiro. Então, tudo que foi colocado na paz anual, no final do exercício, né, o gestor municipal ou estadual deverá prestar conta ao final do exercício financeiro. E aí, havendo saldo de um ano para o outro, ou seja, aquele recurso que foi empenhado, mas não foi utilizado, né, a vinculação ainda é válida até a aplicação integral dos recursos relacionados a cada programa de origem, ainda que em exercício diverso. Ou seja, se foi feita a vinculação para alguma aplicação de algum recurso, né, e não foi possível a execução naquele ano, né, o que foi saldo remanescente, ele deverá ser gasto, mesmo que seja no ano seguinte ou exercício seguinte. Tá? Lembrando bem claro que todos os recursos financeiros, eles estão embutidos de uma prestação de contas, ou seja, relatório de gestão que deverá ser elaborado e submetido ao Conselho Estadual ou Municipal de Saúde e depois apresentado ao Ministério da Saúde por meio do sistema do Sargus. Acho que é assim que pronuncia. Tudo isso está descrito na portaria 3.992. Tá bom? Eu sei que é uma parte muito chata. Nossa, Cristiano, isso é muito chato, a prestação de contas, a gente faz isso. Mas, como nós TECO, como nós atuantes do SUS, eu acho importante a gente entender isso. Tá? E outra coisa importantíssima também, né, que os municípios têm flexibilidade no uso dos recursos de cada conta dos blocos de custeio e investimento durante todo o exercício. No entanto, deverão demonstrar ao final do exercício financeiro que a vinculação dos recursos federais foi repassado e qual que é a finalidade definida para cada programa. Ou seja, no meu entendimento, como o recurso vai para uma conta específica, né, e lá depois é distribuído para cada subbloco, né, os municípios têm essa flexibilização para poder usar o recurso, né, desde que o recurso montante total, desde que faça a devida vinculação e demonstrada em cada programa. Né? E, por fim, né, após toda essa introdução sobre a vinculação, temos o FAM, que nada mais é que um incentivo financeiro para a estruturação e implementação das ações de alimentação e nutrição no SUS. E que tem como objetivo esse recurso, né, ele vai apoiar as ações que visem a concretização da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, famosa PNAN. Lembrando bem, dependendo, né, ou seja, a partir das necessidades locais. Ou seja, como diz a Nájila, como a Nájila falou agora há pouco, né? Cada município, cada localidade, cada estado terá uma necessidade a ser vista, a ser estudada, referente à PNAN, referente à Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, não tem como, por exemplo, né, o Estado definir uma política geral, né, para usar o recurso do FAM. Então, cada município que tem lá o recurso liberado para ele, ele deverá ter uma gestão, né, uma clareza, né, de quais são as necessidades locais, seja ela com base no estudo demográfico, com base na população vulnerável, com base nos dados do CISVAN e assim por diante. Lembrando que o recurso é descentralizado, né, por meio de transferência de fundo a fundo, ou seja, o fundo de custeio, né, ou o fundo de custeio e aquisição, e destinado apenas para as despesas de custeio, no caso aqui do FAM. Então, portanto, o FAM, ele é apenas para despesas correntes. E no bloco de custeio, pertence ao bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde. Então, lá no extrato do Fundo Municipal de Saúde, ele vai aparecer lá com o seguinte bloco. Bloco de custeio de ações de serviços públicos e saúde. Tá bom? E aí, a famosa pergunta, né? Quem que recebe esse recurso? O recurso ele é passado para os estados, municípios, bem como o DF, tomando como base a estimativa populacional do IBGE no ano da elaboração da portaria. Então, cada ano de portaria
né, é feita uma estimativa populacional com base que o IBGE divulga. E aí temos um pequeno histórico de como foi o repasse ao longo dos anos. Desde 2006 entre 2006 e 2016, o repasse era feito somente para uma população superior ou igual a 150 mil habitantes. Então veja bem, olha só. Em 2006 e 2016, o recurso era limitado somente à população em 150 mil habitantes. Já em 2017, né, cerca de 3 anos atrás, estabeleceu-se que os municípios com população entre 30 mil e 149.909 também fossem contemplados com o FAM. Então, apenas temos 3 anos somente de recurso do FAM que contemplou municípios com população inferiores a 159 mil, mas superiores a 30 mil habitantes. E aí, temos aqui um pequeno escalonamento, né, de como que é feito o pagamento, né, de cada portaria com base na população estimada pelo IBGE. Então, temos aqui, entre 12 mil, os municípios recebem 12 mil reais, né, 30 mil até menor que 50 mil habitantes, 12 mil. Né, de 50 mil até 100 mil habitantes, até menos de 100 mil habitantes, 13 mil. E assim por diante, até chegar nos municípios com porte superior a 9 milhões de habitantes e assim por diante. Tá bom? Tanto para os estados quanto para os municípios. E, por fim, temos aqui uma portaria, temos aqui a última portaria, desculpa, né, que foi os repasses financeiros para os municípios com população com mais de 150 mil habitantes. Então, temos a portaria 802, publicada agora 14 de abril de 2020, e temos aqui os nossos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 municípios, 7 municípios apenas, que receberam o recurso nesses valores que compõem 150 mil habitantes, acima de 150 mil habitantes. Só uma coisa que eu chamo a atenção, pessoal. Se a gente for lá pegar a história, né, pegar a história da população goiana, né, da forma como a população goiana se espalhou pelo estado, a gente vai lembrar que a nossa população, nossos habitantes, ela é bastante dispersa. Então, o que quer dizer isso, Cristiano? Quer dizer que a gente tem muito município com poucos habitantes e alguns municípios, poucos municípios com muitos habitantes. Então tá. Voltando aqui um pouquinho na questão do que eu falei aqui das portarias aqui que envolve, né, até 30 mil habitantes. Eu fiz aqui um pequeno estudo ontem, né, se a gente falar no site do IBGE agora e tirar a estimativa populacional 2018, que é a qual foi feita as portarias, a gente vai ver o seguinte, vocês vão ver o seguinte, que temos em Goiás apenas 209 municípios com até 30 mil habitantes. Ou seja, temos aí 85% dos nossos municípios com 30 mil habitantes. Ou seja, em outras palavras, 85% dos nossos municípios não se enquadram dentro dos recursos para o FAM. 85%. Eu vou até, se possível, eu vou até escrever isso aqui para já claro para vocês. Vou até escrever, usar aqui a canetinha que eu tenho aqui disponível. Oitenta e cinco por cento. Opa, ficou pequeno. 85%, tá bom? 85% dos nossos municípios não se enquadram dentro do recurso do FAM. Tá bom?
Beleza? Feito essa observação, e aí seguimos em frente. De 30 mil habitantes até 149.999, que é onde entra a próxima portaria, né, que é a portaria 102.112, de 12 de maio de 2020, né, que ela repassa os recursos para esses municípios com esses habitantes, tendo com base a estimativa de 2018 do IBGE. Se a gente for pegar de novo a estratificação lá, de 30 mil até 149.999, apenas 30 municípios estão contemplados. 30. De novo, quantos por cento? 12%. E acima de 149 mil habitantes, eu acho que faltou aqui essa parte, que seria Goiânia e os demais municípios. Apenas 7 municípios teriam direito, portanto, a esse recurso. Então, talvez, né, com essa nova reformulação aí do Brasil Previne Brasil, essa disparidade nos recursos repassados para o FAM possa ser revisto, né, porque com 85% dos municípios não contemplados com recurso do FAM, fica uma dúvida no ar, né? Será que os demais municípios também não teriam aí agravos em saúde, que por sua vez poderiam tá recebendo incentivo financeiro? É uma dúvida que eu deixo aí no ar. E aí, né, como recurso financeiro do FAM, ele é destinado ao custeio para as ações de implantações e concretizações da PNAM, né, a gente traz novamente, né, eu sei que a Ana já mostrou, mas traz novamente, portanto, qual o norte, né, que esse recurso poderia estar sendo empenhado. Então, temos aí uma diretriz da PNAM que aponta que o recurso do FAM, sendo ele custeio, ele vai trabalhar justamente naquilo que o município tem necessidade, seja vigilância alimentar, seja uma promoção, né, mais saudável da alimentação, ou talvez até a qualificação da força de trabalho, ou seja, qualificar o profissional de saúde que trabalha com a alimentação e nutrição, né, ou então trabalhar a questão de controle, regulação de alimentos, ou talvez fazer a pesquisa dos agravantes que compõem o seu município. Então, qual o destino a dar ao recurso? O primeiro passo é fazer uma avaliação do município e, diante disso, direcionar no que existe na PNAM. Lembrando muito bem, né, que a gestão das ações de alimentação e nutrição, ela envolve planejamento e monitoramento. Ou seja, temos que planejar, né, essas ações, esses recursos, bem como ser pactuado, né, por meio de metas e instrumentos que a gestão do SUS nos disponibiliza, seja através de planos, de preferência planos intersetoriais, né, de preferência também com articulações com gestão federal, estadual e outros municípios. E aí, eu entro aqui no ciclo da gestão das nossas ações, né? Então, temos essas ações que podem ser utilizados recursos, tanto em âmbito coletivo quanto no âmbito individual. Ou seja, toda a tomada de ações, ela perpassa esse caminho aqui. Desde a coleta de dados e produção de informações, depois uma análise e decisão, ou seja, foi feita a coleta de dados das informações, tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual, seja por meio de recursos, seja por meio de sistemas informatizados, como o SISVAN ou o eSUS, né, ou até mesmo aquela visita, né, a algum indivíduo, e por meio dessa visita a gente teve algum dado que possa, por sua vez, remeter à análise e decisão. Depois tem a tomada de ação e, por fim, não menos importante, a avaliação. Então, portanto, gente, o ciclo da gestão e no planejamento, ele deve passar por esse ciclo. Coletar os dados, analisar, decidir, realizar a ação
e sempre tem uma avaliação para ver se de fato o que foi tomado e o que foi realizado foi de fato concreto, né? Então, portanto, essa é a gestão das nossas ações. Por aqui que a gente deve balizar os nossos recursos e o nosso uso desses recursos. E, pensando nisso, eu trago aqui uma pequena informação, né, que aí é uma coisa que eu tenho reparado bastante no discurso nos discursos federais, que é a famosa gestão por evidência. Gestão por evidência. Ou seja, quais as evidências que os estudos têm apontado no que diz respeito à nutrição e alimentação. Temos aqui, portanto, uma pesquisa feita pela revista, publicada na Revista de Saúde Pública, em que os custos totais de hipertensão, diabetes e obesidade no SUS alcançaram 3,45 bilhões de reais em 2018. Repetindo, os custos totais, tanto de tratamento quanto de medicação para hipertensão, diabetes e obesidade, alcançaram 3,45 bilhões de reais. Ainda nessa pesquisa, foi apontado que 1.829.779 internações por causa associadas à hipertensão arterial, ao diabetes e à obesidade no SUS. Ou seja, do total de internações no SUS, 16% correspondem a causas à hipertensão, diabetes e obesidade para o SUS. E o último dado importante aqui, que os custos totais atribuíveis à obesidade aumentaram, olha só, aumentaram para 669 milhões em gastos com hospitalização e gastos ambulatoriais. Então, assim, de novo, a gestão por evidência está apontando que os custos para o tratamento da obesidade e os agravos dela decorrente estão aumentando. Então, portanto, trabalhar com prevenção, como já é muito debatido, tem sido a solução para evitar esses custos, né? Então, quando a gente fala em custo, logicamente remete à ideia de reduzi-los, né? E a gente passa aí para um momento de cada vez mais custos sendo cortados, despesas sendo eliminadas, né? E lembrando que o FAM e o VAM, né, os recursos da nutrição e alimentação, eles depende de dotação orçamentária do governo federal. E como foi dito ontem e também hoje, né, da importância dos relatórios preenchidos, da importância de termos essas evidências apontando que nossas ações têm tido, de fato, algum impacto para a população. Portanto, quando a gente vê lá que a cobertura do SUS, a cobertura do Sisvan em Goiás é baixa e vê esses custos totais aqui, poxa vida, como que o gestor vai pensar? Bom, a cobertura está baixa, mas os custos estão altos, alguma coisa está errada, né? Então, as evidências apontam que se o custo aumenta, mas o retorno, a atuação do município para a vigilância alimentar está baixa, qual a visão do gestor federal? Destinar, talvez, né, um recurso menor para aquele município ou para aquele estado que não está apontando, de fato, a sua realidade. Esse é um discurso que eu tenho escutado bastante lá em Brasília sobre isso. Da importância, de novo, de reforçar com os municípios o preenchimento dos relatórios, né, evitar subnotificações, né, ter de fato dados fidedignos da realidade do município, né, tanto no Sisvan quanto no Vitamina A, no NutriSUS, no Bolsa Família, né. E tivemos aí também o Crescer Saudável, né, que foi quase um resumo, na minha opinião, de novo, na minha opinião, né, do que pode acontecer em relação aos recursos financeiros do FAM e do VAM, né. O Crescer Saudável, para quem não sabe, foi um recurso destinado aos municípios que aderiram e, por sua vez, tiveram as metas alcançadas, né. Eram 4 metas para o Crescer Saudável, né. Aqueles municípios que tiveram as metas atingidas receberam mais. Quem não teve a meta atingida
recebeu menos. Então, no meu entendimento, né, talvez eu esteja errado, mas os recursos da vigilância alimentar tendem a caminhar para isso. É uma minha opinião, de novo, repito, minha opinião, tá bom? E por fim, como que o recurso é utilizado? Lembrando que o recurso do FAM, ele pertence ao grupo de gestão do SUS, e segundo a portaria que o instituiu, deverá ser direcionada às seguintes diretrizes. De novo, diretrizes da PNAM. Monitoramento da situação alimentar e nutricional, prevenção e o controle dos distúrbios nutricionais e doenças associadas à alimentação e nutrição, qualificação da força de trabalho em ação em alimentação e nutrição, e por último, a paz, promoção da alimentação adequada e saudável. Então, ao destinar o FAM, lá no município ou no estado, é importante ter como norte esses quatro diretrizes aqui. Tá? Mas, como sempre, né, é sempre perguntado assim, mas quais exemplos, aonde a gente pode gastar, tem como exemplificar melhor? Então, o próprio o próprio instrutivo do FAM, ele traz alguns exemplos. Como o FAM é de custeio, devendo apenas os gastos serem compatíveis com a natureza, que é de custeio. Então, exemplo, despesa de custeio, material gráfico, manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados, ou seja, manutenção dos computadores já existentes, das impressoras já existentes, ou adquisição de material gráfico, né? Papel, caneta, lápis, toner para impressora, peça de informática para reposição imediata ou para estoque, despesas como diárias pagas a prestadores de serviços para administração pública, seja manutenção de software, suporte de TI, ou pequenas reformas. Lembrando, pequenas reformas. Se for reforma grande, como uma construção de algum prédio, né, alguma sala, aí já não entra como despesa de custeio. Já é despesa de aquisição. E despesas em ações de capacitação, tanto para servidores quanto para a própria população geral. Ou seja, o recurso do FAM pode ser utilizado para, por exemplo, fazer uma oficina que envolva, né, a práticas de alimentação saudável no município. Né? E aqui, o mais importante de tudo, para que o FAM não pode ser utilizado? No que o FAM está vetado o seu uso? De maneira bem simples, resumida, despesa de capital, ou seja, não pode construir patrimônio ou aquisição de patrimônio, tratamento de doenças ou reabilitação de pacientes, não pode aquisição de alimentos, bem como suplementos alimentares, fórmulas alimentares ou vitaminas e minerais. Uma vez perguntaram, Cristiano, poderia fazer a compra do FAM para o sulfato ferroso, já que o próprio Ministério da Saúde não passa mais recursos para a gente? Não pode. O próprio instrutivo fala que não é permitido a compra de vitaminas e minerais, bem como as formas alimentares. Até porque o programa do ferro, né, ele já está embutido dentro, lá no bloco da assistência farmacêutica. E um exemplo, claro, né, despesa de capital que não poderão ser realizadas com recurso do FAM. Portanto, não pode gastar o recurso do FAM com obras e instalações, máquinas, aquisição de máquinas e equipamentos, exemplo, balanças, né, estadiômetros, bem como adquirir softwares ou veículos e bem móveis. Tá? Então, portanto, aquisição de balanças com o FAM não pode. Mas, já com recurso da Vigilância Alimentar e Nutricional, que é a famosa VAN, é possível fazer a compra de equipamentos antropométricos. E aí a gente deixa aqui um passo a passo, bem simples, né, de como que o município ou o estado poderia estar, portanto, fazendo esse plano de ação. Então, o primeiro passo é fazer uma análise da situação do local de saúde, ou seja, como estão as condições da população local referente à alimentação e nutrição. Quais são determinantes e condicionantes de saúde que envolve a sua população local?
né? Então, o primeiro passo é fazer essa análise. O segundo passo, após você determinar o problema ou os determinantes, é você partir para a análise do cenário da rede e da saúde local. Ou seja, apontar os pontos fortes e fracos que podem interferir nas ações planejadas. Então, não adianta muito você identificar uma situação aqui no local que do qual você não consegue interferir. Identifiquei que eu quero fazer uma ação, no entanto, o recurso humano é limitado. Tá? Então, após identificar a situação, tem uma análise criteriosa, né, e realista das localidades. Tanto no sentido assim, recursos humanos, políticos, né, financeiros, e assim por diante. E por último, você vai definir os objetivos, diretrizes e metas. Então, lá no plano de ação, tem que dar bem claro, né, quais as diretrizes que vão nortear as ações que você ou que o município propôs a cumprir, né, através de forma bem enunciada, bem síntese, né, visando delimitar a estratégia geral, né, e com expressões quantitativas que mostram o objetivo e concretizem no tempo e esclareçam o que, para quem e quando as suas ações pretendem ajudar, né, pretendem ser trabalhadas. Então, portanto, no plano de ações, tem que estar bem claro o que vai ser feito, para quem vai ser feito e qual prazo que isso vai ser feito. E, se possível, também, esse plano de ações possa estar integrado com outros planos de ações. Ou seja, sair do nosso quadradinho e tentar ver com que outro ente ou outra entidade já esteja atuando também para poder trabalhar um trabalho conjunto, né? O famoso evitar o teu retrabalho. E para isso nós temos o quê? Tantos recursos, exemplo, né? O recurso do GD, que é o recurso do Bolsa Família, que pode ser utilizado também dentro do Plano Bolsa, recurso do FAM ou recurso da atenção básica. Então, dentro do plano, você pode ter parceiros para a implementação da sua ação. E aqui, um plano de ação, um modelo bem simplório, né, que eu trago aqui as diretrizes, né, o objetivo do PES, que no caso aqui é o Plano Estadual de Saúde, né, a meta, e aqui a planilha onde teria as ações, a meta a ser atingida e talvez um indicador. Lembrando, o indicador ele é mensurável, né? Seja ele por um indicador de sistema ou informação coletada em loco, um recurso orçamentário, né? A quantidade que você pretende gastar. E aqui, qual é a origem? FAM, VAN, área responsável e, se possível, tem parceiros que vão estar atuando naquela ação? Se sim, você coloca aqui e, portanto, esse plano de ação ele vai ser aprovado lá no Conselho Estadual ou Municipal de Saúde. Né? Então, assim, é um modelo bem simples, né, de como que é feito, como que pode ser feito, né, esse plano de ação com recursos do FAM. E aqui, por último, né, temos aqui os recursos financeiros para a estruturação da vigilância alimentar e nutricional, ou a VAN, que nada mais é que um recurso que tem como objetivo a estruturação da vigilância alimentar e nutricional para um diagnóstico nutricional alimentar adequado e humanizado por meio do quê? Do provimento de equipamentos adequados nas unidades de base de saúde e os polos do programa da Academia da Saúde. Tá? E aí, esse incentivo financeiro, ele também se enquadra nessa modalidade de fundo a fundo, em parcela única anual. Ele não é mensal, ele é única. Contemplando tanto os polos de academia quanto os polos, quanto as UBS dos municípios. E aí, os valores repassados são os seguintes. Para a VAN, né, para
gastos com aquisição de equipamentos. R$ 1.500 por cada polo do programa Academia da Saúde, contemplado com custeio, e R$ 3.000 por cada UBS, por cada unidade básica de saúde, que possua equipes de atenção básica em adesão ao PEMAC. Então, temos aqui umas recomendações. Recomenda-se que nos polos do programa de Academia da Saúde haja um conjunto básico de equipamentos compostos por antropômetro vertical, a balança plataforma e a fita antropométrica. Já no OBS, recomenda-se que tenha um conjunto básico composto por antropômetro horizontal, antropômetro vertical, balança pediátrica, balança plataforma e fita antropométrica. Tá? Portanto, e assim dizer, o FAM, ele já é um recurso de quê? Se o VAN é de custeio, o FAM, ele é de aquisição. Ele permite, portanto, a aquisição do equipamento. Mas ele permite apenas a aquisição de alguns equipamentos que são balança e fita antropométrica. Ou seja, apenas equipamentos de medição e de peso. Então, não pode fazer compra de outra coisa que não seja para a antropometria. Essa é a diferença do FAM, da VAN com VAN. Enquanto no FAM você tem despesas de custeios, você pode custear a manutenção diárias. No FAM, ele é limitado apenas à aquisição de equipamentos básicos para a medição e aferição do peso e da altura dos usuários do SUS. E aqui, por último, um resumo bem claro da última portaria, que foi a 2016 do recurso do FAM. Foi a 2018. Tivemos 3 portarias aí. 2016 contemplou boa parte dos municípios com os seguintes recursos financeiros. E 2017, apenas 3 municípios, Anápolis, Aparecida, Rio Verde, que receberam recurso para o FAM. Depois, a portaria 447, 2018, que contemplou somente Catalão, Rio Quente e São Simão, com os seguintes recursos financeiros. Lembrando que depois essa apresentação vai ser enviada para vocês, tá, pessoal? Então, vocês também terão acesso a todas essas portarias aqui. Mas, também, lá no site da Atenção Primária, da Secretaria da Atenção Primária à Saúde, também é possível identificar cada portaria que foi passada ao longo dos anos. Desde a primeira portaria, que foi a portaria 2.975, até a última, que foi a 447 de 2018. Tá? E, já finalizando, eu trago aqui uma resposta para vocês daquela pesquisa que fizemos do Form SUS, no qual nós avaliamos a implementação das ações da vigilância alimentar nos municípios de Goiás por meio do preenchimento daquele formulário. Então, fizemos aqui uma análise do Fundo de Alimentação e Nutrição, o Form SUS, e foi perguntado para os municípios se o município é contemplado pelo Ministério da Saúde com o FAM, e tivemos a seguinte resposta. Dos 38 municípios que são contemplados com o FAM, apenas 17 responderam ao nosso formulário. Os demais 21 municípios não responderam ao formulário do questionário. E aí teve um dado curioso. Daqueles que responderam sim, que são contemplados com o recurso do FAM, tivemos 16 municípios que não são habilitados, eles não recebem portaria do FAM, nem se enquadram dentro da quantidade de habitantes, são municípios que têm habitantes inferior a 30 mil. Mesmo assim, responderam que sim, que foram contemplados com o FAM. É um dado bem curioso, Como é que eles sabem que eles são contemplados com o FAM? Fica a dúvida aí no ar.
Depois foi perguntado se aqueles que recebem o FAM, né, se eles tiveram uma elaboração de planejamento, né, se foi incluído no Plano Municipal de Saúde para que as ações fossem executadas. E dos que responderam sim, né, dos 17 que responderam sim, tivemos 100% de resposta que sim, responderam, foi feito um planejamento lá no Plano Municipal de Saúde para o uso do recurso financeiro do fundo. Então, aí até um parabéns para esses municípios, né? E aí, uma análise mais profunda, né, em quais ações, né, foram empenhados esse recurso. Tivemos aí uma seguinte divisões, no qual 36% apontaram que foi utilizado recurso para educação permanente e continuada, tanto no profissional de saúde quanto para a população. Depois, seguido de despesas de ações de incentivo ao aleitamento materno, né, ou seja, promoção do alimento materno, ou seja, promoção para que haja incentivo para que as mães continuem alimentando as suas crianças, os seus recém-nascidos, até os 6 meses de idade, né, como é preconizado pelo SUS. E seguido por os dados, como manutenção de equipamentos antropométricos, né, elaboração de cartilhas materiográficos, né, muito pequeno esse percentual, né, reforço ao acompanhamento do BPF e a construção e atualização de protocolos, né, de nutrição e alimentação. Ou seja, o que é isso aqui? São aquelas cartilhas, né? A gente sabe que a gente tem bastante material disponível no site do Ministério da Saúde, mas são materiais digitais. Não temos materiais gráficos impressos, né? O que o Ministério da Saúde envia para a gente é uma quantia muito pouca. É quase assim, 50% dos municípios teriam direito, receberiam esse recurso se fosse repassado totalmente para vocês. Mas, no entanto, né, aqueles municípios que recebem o FAM, eles poderiam estar melhor empregando esse recurso para a construção de materiais, protocolos, né, ou apenas a reprodução desses materiais disponíveis lá no site. Né? E a pergunta mais importante que eu acho, né? Teve alguma dificuldade para o uso do recurso? Se sim, qual foi a dificuldade apresentada? A maioria apresentou que teve dificuldade no processo licitatórios, muito burocrático, muito lento, né, na elaboração, na aprovação dos recursos financeiros. Né? E, em segundo lugar, tivemos uma resposta, 25% apontaram que não sabia em quais ações o recurso podia ser usado. 25% dos que responderam não sabem em quais ações o incentivo pode ser utilizado. O que nos remete a uma pesquisa já feita anteriormente pelo Ministério da Saúde, que aponta que boa parte dos recursos financeiros não é empenhado. Repetindo, uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que boa parte do FAM não foi empenhado, e aqui tem uma resposta. Não saber em quais ações o incentivo pode ser utilizado. E, da maneira igual, o recurso também teve dificuldade. Eles apontaram que o recurso ser somente de custeio, não permitindo a aquisição de um bem de capital. Né? Ou seja, eles apontaram que a dificuldade principal é justamente a natureza do recurso. Por ser custeio, não permite a compra de algum capital. Ou seja, eles queriam comprar alguma coisa, mas a natureza é de custeio e isso foi um impedimento para ser utilizado. E depois tiveram dificuldades de articulação com os setores, né? E uma pequena resposta que foi outra. Alguém apontou assim, recurso humano afim. Confesso que não entendi muito bem o que quer dizer esse recurso humano afim. Né? Enfim. E aí, então, finalizando aqui nossa apresentação, eu trago aqui as referências. Né? Mais uma vez agradeço a participação de todos, né? Reforçando que vai estar disponível talvez a gravação, vai depender do YouTube, né? Aceitar nossos termos aí. E o que eu tinha para poder sobre essa apresentação era isso. Vou estar agora saindo aqui da minha apresentação e passando agora para Nájila. Só um pouquinho, Nájila. Eu ainda estou apresentando ainda? Ou já voltou para você? Não, já saiu. Não, já Você já saiu da saiu. apresentação. Ok.
Obrigada, Cris. Bom, então era isso. Eu queria só acrescentar aí na apresentação do Cris, que tem a portaria, Cris, 1210, que disponibiliza o recurso da Havan, esse ano, para 3 municípios. E ela foi de maio, deixa eu conferir aqui, maio, para os municípios de Inaciolândia, Morro Agudo de Goiás e Santa Rita do Novo Destino. Esse recurso foi disponibilizado esse ano, né, para esses 3 municípios e foi encaminhado para as regionais, né, a gente pode até reforçar depois, encaminhar novamente o e-mail para esses 3 municípios, mas eu encaminhei especificamente, né, para eles. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu penso que são muitas informações, né, que a gente trouxe aqui, e são muitos detalhes que devem ser estudados mesmo, né, detidamente, pelas regionais, pelos próprios municípios, para aprofundar um pouquinho mais, mas a gente gostaria de chamar a atenção, porque pelos resultados que a gente vai encontrando, né, os resultados vão mostrando e direcionando o nosso trabalho, então a gente sentiu a necessidade de ter essa conversa com vocês sobre esses aspectos esse ano ainda. Nós tivemos dificuldade em função de que muitos da equipe estavam direcionados, e ainda uma parte está direcionada para os trabalhos da vigilância da pandemia, né, do coronavírus, e aí nós tivemos dificuldade de organização, porque dos últimos meses para cá, aumentaram-se os dados de notificação e os dados e o trabalho, né, que a gente tem com relação a isso, mas aí agora nós estamos nos reorganizando, e essa capacitação que era para ter sido feita em março, né, nossa ideia era ter feito no início do ano, para começar o ano mesmo com trabalhos mais alinhados, não foi possível, mas independente do tempo, eu penso que há sempre tempo, né, porque nós ainda estamos no segundo semestre, há alguns meses aí para finalizar o ano, a gente ainda pode aprofundar o nosso trabalho, melhorar o nosso trabalho. Eu achei até bom, porque uma das regionais nos contactou com a gente, que já estava fazendo monitoramento lá do programa Vitamina A, e já observou que teve município que digitou errado os dados de suplementação, então isso é importante, porque a gente vai solicitar que o município que não esteja executando as ações, ou que esteja executando de forma inadequada, corrijam, né, corrijam ou desenvolvam da melhor forma, e a gente tem que fazer isso realmente através do acompanhamento desses dados, desse monitoramento, né. Parece que tem uma dúvida aqui no chat, deixa eu ver. Uma pessoa, a Emília, falou, né, que infelizmente os recursos não são utilizados como deveriam. O Cris apontou aí um dos fatores, que é o desconhecimento no que investir, né, para que serve esse recurso, e isso é importante. Quando a gente encaminha os e-mails do Ministério da Saúde com relação a esses recursos, a gente sempre explica, né, manda os materiais informativos. É uma questão também, gente, de cultura, a gente tem que ter uma cultura mais de ler o material, e a nossa cultura do nosso estado é uma cultura de querer tudo assim, a informação pronta, né, a gente não tem a cultura de leitura, e realmente são muitos materiais do Ministério da Saúde, e quem está gerindo aquele recurso, né, quem está responsável pela área de alimentação e nutrição no município, tem que estar a par desse material, tem que estar a par desses recursos, a par das ações que estão sendo realizadas no município. O trabalho é grande mesmo, né, e mostrar a importância para o gestor da equipe técnica, né, de uma equipe que faça o acompanhamento desses programas de forma adequada. Isso é parte mesmo de quem está gerenciando, né, de quem está ali, digamos assim, com a mão na massa do trabalho, né. E aqui pergunta se as apresentações, além dos manuais, poderão ser enviadas aos municípios. Sim, vocês podem disponibilizar esses materiais para os municípios, e também, é claro que o nosso pensamento é de fazer capacitações diretamente com os municípios, detalhando mais alguns aspectos que é de competência de execução dos municípios, né. E o Cris alguém já respondeu aí, né, que nós iremos enviar as apresentações e as portarias. E aí, pessoal, se vocês sentirem necessidade, as regionais, de uma capacitação, de alguma coisa específica com algum município, que esteja com muita dificuldade em determinado aspecto, é só solicitar também, né, por e-mail, oficialmente, que nós podemos atender essas demandas pontuais, né, naqueles casos com maior dificuldade de compreensão, de
de gestão, às vezes tem mudança, né, de equipe, e a equipe assume e não tem, né, noção ainda do trabalho, então a gente pode estar ajudando vocês também, tá? Mais alguma coisa? Eu acho que não, né? E aí, assim que os vídeos estiverem prontos, das duas, né, de segunda e de hoje, a gravação a gente disponibiliza também para vocês, tá? A gente disponibiliza o link também por e-mail para as regionais que não puderam participar. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Senão eu já vou encerrar, já são 10h30. Agradecendo, então, a participação de todos. E nós estamos aqui para qualquer necessidade, tá bom? Obrigada, então. Bom dia, bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Cris. Obrigado a você, gente. Tchau mais.